Gênesis capítulo 35. São estes os descendentes de Esaú, também chamado de Édom. Esaú casou com duas mulheres do país de Canaã, isto é, com Ada, filha de Elon, o Eteu, e com Oholibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Eveu. Esaú casou também com Beisimete, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada foi mãe de Elifaz, Beisimete foi mãe de Ruel, e Oholibama foi mãe de Jeus, Jalã e Corá. Esses foram os filhos de Esaú que nasceram quando ele estava morando na terra de Canaã. Depois Esaú foi para outro lugar com as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas e toda a gente da sua casa, separando-se assim do seu irmão Jacó. Esaú levou consigo todas as suas ovelhas e cabras, todo o seu gado e tudo o que havia conseguido no país de Canaã. Esaú saiu dali porque a terra em que ele e Jacó estavam morando era pequena demais para os dois, eles tinham muito gado e por isso não podiam ficar juntos. Portanto, Esaú, também chamado de Édom, foi morar na região montanhosa de Seir. Segue a lista dos descendentes de Esaú, o antepassado dos Edomitas, que vivem na região montanhosa de Édom, também chamada de Seir. Ada, mulher de Esaú, teve um filho chamado Elifaz. Os filhos de Elifaz foram 5: Temã, Omar, Zefo, Gaetã e Quenas. Com a sua concubina Tímina, Elifaz teve Amaleque. Beisimete, outra mulher de Esaú, teve um filho chamado Ruel, e Ruel foi pai de 4 filhos: Naate, Zera, Sama e Misa. Esaú tinha outra mulher chamada Oholibama, filha de Aná e neta de Zibeão. Os filhos dela foram Jeus, Jalã e Corá. Segue a lista das tribos que descendem de Esaú. De Elifaz, o filho mais velho de Esaú, descendem as seguintes tribos: Temã, Omar, Zefo, Quenas, Corá, Gaetã e Amaleque. Estes foram descendentes de Ada, mulher de Esaú. De Ruel descendem as seguintes tribos: Naate, Zera, Sama e Misa. Estes foram descendentes de Beisimete, outra mulher de Esaú. De Esaú com sua outra mulher chamada Oholibama, filha de Aná, descendem as seguintes tribos: Jeus, Jalã e Corá. Todas essas tribos são descendentes de Esaú. As primeiras tribos que moraram na terra de Édom eram descendentes de Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dissom, Ezer e Dizã, todos eles filhos de Seir, o Orel. Lotã foi o pai dos grupos de famílias de Hori e de Omã. Lotã tinha uma irmã chamada Tímina. Sobal foi o antepassado dos grupos de famílias de Alvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Zibeão foi pai de 2 filhos, Aías e Aná. Este foi o Aná que descobriu as fontes de água quente no deserto, quando estava tomando conta dos jumentos do pai. Aná foi o pai de Dissom, que foi o pai dos grupos de famílias de Rendã, Isbã, Itrã e Querã. Aná também foi pai de uma filha chamada Oholibama. Ezer foi o pai dos grupos de famílias de Bilã, Zaavã e Aseatil. Dizã foi o pai dos grupos de famílias de Uz e Arã. São estas, portanto, as tribos dos Orels na terra de Édom: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dissom, Ezer e Dizã. Os seguintes reis governaram a terra de Édom, um depois do outro, no tempo em que Israel ainda não tinha rei: Belá, filho de Beor, da cidade de Dinaba. Jobabe, filho de Zera, de Bosra. Ruam, da região de Temã. Hadade, filho de Bedade, da cidade de Avite. Ele derrotou os midianitas numa batalha na terra de Moabe. Sanlá, da cidade de Masreca. Saú, de Reobote do rio Eufrates. Baal-Hanã, filho de Acbor. Hadade, da cidade de Paú, o nome da mulher dele era Meetabel, filha de Matred, e neta de Misaabe. De Esaú vieram as seguintes tribos edomitas: Tímina, Alva, Getete, Oholibama, Elá, Pinom, Quenas, Temã, Mibissar, Magdiel e Irão. A região em que morava cada uma dessas tribos recebeu o nome da sua tribo. Gênesis capítulo 37. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos,
cuidava das ovelhas e das cabras, junto com os seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa, de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele porque ele disse assim: escutem, que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvavam diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: eu tive outro sonho. Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Um dia os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos que ficavam perto da cidade de Siquém. Então Jacó disse a José: venha cá. Vou mandar você até Siquém, onde os seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras. Estou pronto para ir, respondeu José. Jacó disse: vá lá e veja se os seus irmãos e os animais vão bem e me traga notícias. Então dali, do vale de Hebrom, Jacó mandou que José fosse até Siquém, e ele foi. Quando chegou lá, ele foi andando pelo campo. Aí um homem o viu e perguntou: o que você está procurando? Estou procurando os meus irmãos, respondeu José. Eles estão por aí, em algum pasto, cuidando das ovelhas e das cabras. O senhor sabe aonde foram? O homem respondeu: eles já foram embora daqui. Eu ouvi quando disseram que iam para Dotã. Aí José foi procurar os seus irmãos e os achou em Dotã. Eles viram José de longe e, antes que chegasse perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Eles disseram: lá vem o sonhador. Venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim, veremos no que vão dar os sonhos dele. Quando Ruben ouviu isso, quis salvá-lo dos seus irmãos e disse: não vamos matá-lo. Não derramem sangue. Vocês podem jogá-lo neste poço, aqui no deserto, mas não o machuquem. Ruben disse isso porque planejava salvá-lo dos irmãos e mandá-lo de volta ao pai. Quando José chegou ao lugar onde os seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa, de mangas compridas, que ele estava vestindo. Depois o pegaram e o jogaram no poço, que estava vazio e seco. E sentaram-se para comer. De repente, viram que ia passando uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade e ia para o Egito. Os seus camelos estavam carregados de perfumes e de especiarias. Aí Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de o matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Afinal de contas ele é nosso irmão, é do nosso sangue. Os irmãos concordaram. Quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço, e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Ruben voltou ao poço e viu que José não estava lá dentro, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Ele voltou para o lugar onde os seus irmãos estavam e disse: o rapaz não está mais lá. E agora o que é que eu vou fazer? Então os irmãos mataram um cabrito e com o sangue mancharam a túnica de José. Depois levaram a túnica ao pai e disseram: achamos isso aí. Será que é a túnica do seu filho? Jacó a reconheceu e disse: sim, é a túnica do meu filho. Certamente algum animal selvagem o despedaçou e devorou. Então,
Em sinal de tristeza, Jacó rasgou as suas roupas e vestiu roupa de luto. E durante muito tempo ficou de luto pelo seu filho. Todos os seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele não quis ser consolado e disse: Vou ficar de luto por meu filho até que vá me encontrar com ele no mundo dos mortos. E continuou de luto por seu filho José. Enquanto isso, os midianitas venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do rei do Egito.